Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da disciplina de Matemática Básica. No último vídeo tivemos uma introdução à teoria dos conjuntos, oportunidade em que vimos o conceito intuitivo de conjuntos, tratamos da relação de pertinência e vimos as formas principais de representar o conjunto. Hoje vamos ver os tipos de conjuntos. Vamos para a tela? Aí temos um resumo na tela dos principais tipos de conjunto, começando com o conjunto finito, infinito, universo, vazio e unitário. Vamos ver cada um deles com exemplos, deixar tudo bem esmiuçado, tranquilo e favorável para você. Na última aula, inclusive, tratamos brevemente do conjunto finito. Vimos que é um conjunto que possui uma quantidade limitada de elementos. Para nos dar um exemplo de um conjunto infinito, podemos imaginar o conjunto dos números compreendidos entre -8 e 2. Então, a gente relacionando esse conjunto por enumeração, a gente vai ter uma quantidade limitada de elementos. Podemos pensar também no conjunto que compõe os funcionários que trabalham no setor de recursos humanos de uma empresa. Também é uma quantidade limitada de pessoas. Agora, já o conjunto infinito, não. Aí é uma quantidade ilimitada de elementos. Vimos na aula passada um exemplo, o conjunto dos números ímpares. Infinito, não tem limite. Podemos imaginar também o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e assim por diante. Já o conjunto universo é uma novidade aqui dessa aula, né? O que é o conjunto universo? É aquele ao qual pertencem todos os elementos com os quais estamos trabalhando. Portanto, podem existir uma infinidade de conjuntos universo a depender do número de situações com as quais a gente está lidando. Como é que a gente representa o conjunto universo? Por meio da letra U. Para pegarmos um exemplo de conjunto universo, imagine que você queira descrever o conjunto S formado pelas capitais da região sul do Brasil. Como é que a gente faria isso? Bem, pegaríamos aqui um diagrama de Venn e colocaríamos Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Quem vai ser o nosso conjunto universo? Aí você faz aqui um retângulo ao redor desse primeiro conjunto. E quem é que vai estar dentro dele? Vai estar todas as demais capitais brasileiras. O seu conjunto foi as capitais apenas da região sul do Brasil. Quem vai ser o conjunto universo dessa situação específica? Todas as demais capitais brasileiras. Você pode colocar aqui a belíssima capital João Pessoa, pode colocar São Paulo, pode colocar a atribulada Recife, pode colocar também aqui a Belo Horizonte e assim por diante, tá certo? Esse então é um exemplo de conjunto universo, mas podemos ter diversos outros. Vamos imaginar agora aqui o seguinte conjunto. Vamos imaginar o conjunto A, que ele é igual a x, tal que x pertence ao conjunto dos números naturais e esse x ele é menor que 4. Esse é o conjunto A. Se a gente fosse representar aqui se a gente fosse representá-lo por enumeração, ficaria o seguinte conjunto aqui, né? Ó, A seria igual a 0, 1, 2 e 3. Teríamos 4 elementos desse conjunto. Quem seria o conjunto universo do conjunto A? Seria justamente o conjunto dos números naturais, ou seja, todos os demais números que estão aí envolvidos, relacionados a essa propriedade do conjunto A. Perceba, portanto, que de fato teremos uma enorme quantidade de conjunto universo a depender das situações que estivermos trabalhando. Próximo tipo de conjunto é o vazio. Conjunto vazio está na cara, né? É exatamente o oposto do conjunto universo. Ele não possui elementos, totalmente zerado. Como é que a gente simboliza? Existem essas duas formas aqui de você simbolizar o conjunto universo. Por meio dessa bolinha com
uma linha diagonal, né, como se fosse o proibido das placas de trânsito. Ou mesmo você fazer a representação por enumeração, mas sem nenhum elemento aqui dentro do conjunto, simplesmente inserindo duas chaves. Perceba que você jamais poderia fazer a seguinte representação aqui, assim, ó, colocando as chaves e dentro dela colocando o símbolo de vazio. Opa! Aí você teria um grande problema, né? Na verdade, você está criando um conjunto que tem como elemento o conjunto vazio. Então, essa forma aqui você jamais pode utilizar para representar o conjunto vazio, ok? Um exemplo de conjunto vazio seria aqui o conjunto B, que ele tem a seguinte propriedade. O B ele é igual ao elemento y, tal que esse y ele tem duas características. Ele é um número ímpar e é divisível por 2. Divisível por 2. Aí eu pergunto a você, quantos elementos terá esse conjunto B? Nenhum elemento, né, meus amigos? Vai ser vazio. Por quê? Porque não existe nenhum elemento que seja, ao mesmo tempo, ímpar e divisível por 2. Todos os números que são ímpares não são divisíveis por 2. Portanto, a gente acabou de criar um conjunto vazio. Quer ver outro exemplo de conjunto vazio? É quando você cria um conjunto por meio de uma regra logicamente falsa. Por exemplo, cria o conjunto A, que ele é igual ao elemento x, tal que esse x é diferente de x. Olha aqui. Todo elemento de x do conjunto A tem que ser diferente do x. Como pode? Logicamente, esse conjunto vai ser vazio. O próximo tipo de conjunto é muito simples. Trata-se do conjunto unitário. E você já sabe, Alex, conjunto unitário está na cara, né? Só tem um elemento. É isso mesmo. Conjunto unitário tem apenas um elemento. Vamos imaginar aqui um exemplo de conjunto unitário? Vamos para a tela. Um primeiro exemplo de conjunto unitário seria o conjunto P, que ele tem a seguinte propriedade. Ele é composto pelo elemento y, tal que y é um número primo par. Quais serão os elementos desse conjunto P? Só vai ter um elemento, né, meus amigos? Qual é o único número que, ao mesmo tempo, é um número par, mas também é um número primo, ou seja, que só pode ser dividido por ele mesmo e pelo número 1? Muito bem, apenas o 2. Portanto, P é um conjunto unitário, com apenas um elemento, que é o 2. Vamos ver mais um exemplo? Imagina que você tenha aqui o conjunto A, que ele tem a seguinte propriedade. Ele é igual a x, tal que x é o elemento neutro da multiplicação. Você já sabe que o conjunto A vai ser unitário. Por quê? Porque o conjunto A só vai ter um elemento, que é o número 1, o elemento neutro da multiplicação. E aí, meus amigos, foi possível entender e relembrar os tipos de conjuntos? Fácil, né? Assunto tranquilo que dá para a gente dominar. Olha, você entendendo bem o que a gente acabou de ver aqui, pode ter certeza que você vai detonar as questões que podem aparecer nas suas provas, em concurso ou mesmo no Enem. Na próxima aula, teremos um novo assunto relacionado à teoria de conjuntos. E eu aguardo você.